Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de setembro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2070, tem 6 páginas, 48 elogias e 15 máximas. O tema, consciência platônica. A especialidade é perfilologia. Agora, quem escreveu isso aí com muito critério, fez muita pesquisa, é o especialista aqui, o professor Alexandre, que está ali muito bem assessorado, esperando aí os questionamentos do Arlindário, não é isso? Definição. A consciência platônica é a personalidade manifesta através do atributo da intelectualidade em detrimento das autovivências holossomáticas, alienando-se da realidade crua dos fatos, sejam intra ou extrafísico, fixada pensenicamente no filosofismo. O autoencapsulamento na morfopenseridade teórica, o mater pensene contemplativo, o hábito de colocar a reflexão conceitual à frente dos fatos, a pretensa isologia sobre ou entre conceitos e realidade, a indiferenciação da realidade concebida e da realidade vivenciada, o mecanismo de defesa substituindo os fatos pelas ideias, a racionalização para evitar a experiência, a fuga da crise de crescimento através de ideias não vivenciadas, o desprezo ao caráter bioenergético da vida. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre contrapontos. Tem 8 contrapontos entre construtos metafísicos da doutrina platônica das ideias e o paradigma consciencial, visando refutar as comparações falaciosas porventura existentes. Depois tem um tópico sobre os faltantes, com 4 enumerações horizontais, apresentando temas úteis à consciência platônica, ordenados de acordo ou de modo lógico por veículo de manifestação, capaz de auxiliar na autopesquisologia. Na remissiologia destacamos 5 itens: barreira teórica, cotejo filósofo-conscienciólogo, crescendo helenismo, conscienciologia, holofilosofia e mundo imaginário. Frase enfática. A consciência platônica importa avançar desde a cosmologia bidimensional metafísica, a cosmovisiologia multidimensional parapsíquica, através da teática interassistencial holossomática. Você identifica-se com a consciência platônica? Considera esse perfil consciencial compatível com a amizade pela sabedoria conscienciológica? Eu chamo a atenção que a bibliografia aponta 13 fontes diferentes. Agora, questionamento. Professor, preciso de ajuda. Sou um cara muito emotivo e parece que isso afeta o desempenho sexual. Tem alguma técnica para aumentar a virilidade sexual? Ou pelo menos o controle do órgão masculino? Qual é o melhor jeito de acabar com o emocionalismo, com a vaidade e o ego? Primeira coisa, você deve fazer bastante exercício físico. Isso é muito importante. Sua vida é sedentária. Se uma pessoa é sedentária e tem processo emocional, está danado. Olha bem isso, faça exercício físico. O professor disse que aos 9 anos, na época em que começaram as sessões de desobsessão, provou que saiu fora do corpo. Poderia contar como aconteceu? O caso foi o seguinte, eu já contei isso aqui mais de uma vez, mas vamos fazer aí tudo. Em 1941, eu tinha um irmão menor do que eu, que havia caído de uma velocípede, depois caiu numa bicicleta pequenininha e bateu com a cabeça numa pedra. Ele era epilético,
já tinha tido várias crises de grã-mal. Com isso, então, o que acontece? Ele arranjou um coágulo na cabeça, o olho ficou todo alterado, e o povo que examinou falou que ele não tinha conserto, que aquilo lá ia acabar alterando ele, que ele estava doido. Ele estava perdido e ia morrer logo por causa do derrame na cabeça dele. Ele ficou um pouco estrago, tudo. Alterou bem, tá bem. E pequenininho, problema. Agora, naquela condição, não tinha mais para apelar para ninguém, porque ele estava desenganado. Então, apareceu lá o sargento com a dona Maria, a mulher dele, sargento Aristides com a dona Maria, que era um cara da polícia que vinha trabalhar lá na cadeia. Monte Carmelo tinha uma cadeia. A cadeia era um outro quarteirão perto de casa. Então, ficaram sabendo dessa médium, a mulher dele, e eles já estavam acostumados a fazer tarefas assim de efeito físico, etc. Então a minha mãe foi lá, conversou e falou, explicou o caso do neném, da criança. Falou assim, não, nós vamos fazer uma sessão. Então foram lá em casa, e na hora de fazer a sessão de noite, eu era mais velho, me colocaram lá no quarto separado da minha mãe e trancaram a porta. E foram fazer no outro quarto distante da casa, que era grande. Agora, as coisas foram desenrolando, tudo. Lá pelas tantas, a dona Maria, que estava incorporada, fala, olha, aquele menino que está lá, ele estava aqui agora, ele viu o que aconteceu. Isso é a dona Maria incorporada falando. Aí na hora que ela falou, lá no outro quarto, eu chamei a minha mãe. Então, lá o tal comunicante vira para mim e fala assim, vai lá e atende o menino e acalma com ele, vê o que ele quer. Então ela foi lá, abriu a porta, falou comigo, o que foi que houve? Eu disse, olha, eu vi o que aconteceu com o neném, que era o apelido dele. Ele vai ficar bom. Tiraram os troços da cabeça dele. Agora, eu gostei muito do doutor. Gostei demais do doutor que trabalhou com ele lá. Eu até que ajudei. Lá com as minhas coisas, ajudei. Ele falou que eu ajudei, o doutor falou que eu ajudei. Então, foi lá, avisaram aquele negócio todo, mas o meu pai foi lá. Vem cá, que negócio é esse que você viu, doutor? Não, eu vi, gostei muito do doutor. O doutor é bom. Agora, como é que é o doutor? Faz aí um desenho da cara dele para mim ver como é que é. Aí eu desenhei. E você, meu pai olhou para ele, nunca vi esse cara, não tem nada. Me deu, ficou lá. E depois falou para mim, vai dormir, que nós vamos dar café lá para o povo, é bom você ir dormir. Então, fui dormir lá, com calma e tal. Aí na hora que a minha mãe serviu o café para a dona Maria, o senhor Aristides, deu lá aqueles bolos, biscoito mineiro, né, aquele negócio. O senhor Aristides pergunta, fala assim, mas e o menino, o que é que ele viu mesmo aí que falaram para vocês? Porque eles não tinham ido lá, não viram. Aí o meu pai falou assim, não, ele falou que gostou muito do doutor, que ajudou, que o doutor tirou um negócio da cabeça dele e que o neném vai ficar bom. Vai viver muito tempo. Ele falou. Falei assim, mas ele viu? Falei assim, foi. Não, ele até fez um desenho, mas eu não sei quem é aquele doutor, a cara que ele fez o desenho, porque eu já tinha facilidade para fazer cara dos outros, aquele negócio todo para desenhar. Então o senhor Luciano falou, não, mas eu quero ver isso. Vamos lá. Então eles foram lá, mexeram comigo de novo na cama, lá vou eu. E o meu pai falou assim, cadê o desenho que você fez? Mostra aí, o senhor Luciano quer ver. Então eu peguei o desenho que estava lá do lado, dei para ele. Ele olhou o desenho, pegou a carteira assim, o bolso do paletó, aquele negócio, mexeu nas coisas, tirou um retrato e mostrou. Um era a cara do outro. Era Eurico Barçanufo. Ninguém conhecia lá em casa, nem meu pai, nem minha mãe, nem eu, não sabiam nada sobre Eurico Barçanufo. Sabe como é que é? Agora, o desenho que eu fiz era mais ou menos a cara dele que tinha, aquele desenho clássico que tem dele de frente. Aí todo mundo falou assim, não, vamos estudar. E eles quiseram
conversar comigo. Já me chamaram para conversar, viu como é que era, o que eu fiz, como é que foi. Aí o senhor Aristides falou, vocês viram que o comunicante tinha comunicado aqui e falou que o menino tinha assistido as coisas. Aí confirmou isso aí. Agora, falando isso aí, vocês não sabem quem é? Esse é o meu guia espiritual, é o guia da Maria. Então, veja, é o Eurípides Barçanufo. Eles conheciam tudo sobre ele, eu já não sabia nada daquilo, porque não era despertido. Isso é 1941. Eu tinha 9 anos. O meu irmão tinha 5 anos. Pra vocês terem uma ideia. O meu irmão durou até os 23 anos. Depois é que ele ficou meio alterado da cabeça, mas conseguiu sobreviver a tranco e barranco com os negócios todos. Tomou muito remédio, teve ainda crise epilética, mas ele sobreviveu. Uma outra coisa, se formou em odontologia, era um grande dentista. Tinha uma habilidade manual fantástica. Tudo fácil para ele, essas coisas. Agora, com isso, então, eu fiz barba, cabelo e bigode. Saí do corpo, vi o amparador, participei da cirurgia, sabe, mediúnica da história, provei pelo retrato que eu estava fora do corpo, eu estava longe. Agora, minha mãe, meu pai, Dona Maria e senhor Aristides foram testemunhas de tudo que eu saí do corpo. Todo mundo reconheceu, não, o menino esteve aqui, ele viu isso tudo, ele participou, entende? Não tinha saído. E depois o senhor Eurípides, como eles chamavam, confirmou tudo lá para eles, para a Dona Maria, com os negócios todos. Barba, cabelo e bigode, 9 anos, 1941. Foi o ano que eu comecei a fazer a minha biblioteca de fenômeno, que é isso aí tudo, né? Eles falaram, não, isso aí é um fenômeno raríssimo, muito sério, para comprovar isso tudo. Então eles deram muito valor, deram mais valor para isso do que tudo que eu tinha falado do meu pai, do passado, das retrocognições, negócio todo. Isso foi. Agora aqui, meus pais se separaram enquanto eu ainda estava na barriga de minha mãe. Só fui ter contato com meu pai aos 8 anos, por minha própria iniciativa. Nossa convivência sempre foi estranha, pois ele não era uma pessoa completamente ruim, mas às vezes me magoava muito, apresentando-se sempre como uma pessoa amável aos outros, porém egoísta comigo. Hoje tenho 18 anos, não é possível uma relação normal por parte dele. Todavia sei que mesmo sendo melhor nessa vida, tendo eu tentado por 10 anos a reconciliação com ele, tenho minha culpa no cartório de alguma vida passada, mas não sou capaz de lembrar. Peço ao Senhor me esclareça, na medida do possível, sobre essa situação, que é de suma importância em minha vida e não sou capaz de entender. Peço incluí-lo em sua Tenef. Mandou aqui o nome de tudo aqui para a Tenef. O caso todo aqui é o seguinte, você deve o seguinte, é ver o que seu pai gosta e dê presente para ele. Não peça nada, nem discuta com ele, deixa para lá. É o melhor que você faz. Assim você abençoa. Você vai ser um bálsamo, uma bênção para ele. Isso aí, ele não vai poder reclamar de você. Arranja algum presente, alguma coisa que ele está precisando. Acerta o homem. Tem um cara desse que eu falei aqui, ele deu depois um carro para o pai. Ele podia, né? Podia. Em Defilologia, com você agora. Página 7. Alienando-se da realidade crua dos fatos, sejam intra ou extrafísicos. Poderia o verbo etólico explicar essa parte da definição, já que Platão julgava que havia um limite no que era, sendo que a visão que se algo era apresentada à consciência seria sempre cognoscível. É uma ideia atribuída a Aristóteles. Bom, eu vou procurar explicar então essa expressão aqui que eu utilizei, né? Não ficou muito claro essa parte final da pergunta, né? Porque Aristóteles viveu depois do Platão, então ficou meio confuso assim. Agora, a realidade crua dos fatos, né, é aquela base que todos nós, seres humanos, temos que considerar, né, nas nossas vivências cotidianas. Quer dizer, são fatos que ocorrem com a gente, nosso soma, nossas relações familiares, né, a nossa realidade, por exemplo, social de um país, tudo aquilo que são os fatos, né, fato, aquilo que acontece e que afeta a nossa existência de uma maneira inquestionável.
Então, a abordagem aqui, né, da consciência platônica é que ela abstrai disso tudo, né, em favor de uma, vamos dizer assim, de uma imagem conceitual da vida, né, de uma imagem conceitual daquilo que tem ao redor dela, deixando para lá a realidade crua dos fatos, né, nesse sentido. Ao verbetógrafo, Fatologia, página 8, primeira e segunda linhas. Compreende-se bem o conceito do sedentarismo somático que tantos malefícios traz. Poderia esclarecer-nos a respeito do sedentarismo holossomático e também quanto à inépcia holossomática? Sim. O sedentarismo holossomático, né, e a consequente inépcia holossomática, quer dizer, uma inabilidade, uma, digamos, incapacidade de fazer uso do holossoma, traz as mais diversas consequências, né, naquilo que se refere às energias, não é? À sanidade, digamos, a homeostase afetiva, emocional, ao uso do intelecto para assistencialidade, não é? De uma maneira assim, para equilibrar as relações. Então, a consciência platônica, ela tenta conceber tudo pela intelectualidade, quer dizer, ela faz um sistema lógico de tudo, porém, na hora que ela tem que, por exemplo, prestar uma assistência a alguém, mesmo uma assistência intrafísica, ela não vai ter sustentabilidade energética, né? Ela não vai ter experiência emocional, afetiva, para lidar com os conflitos que aquilo pode causar para ela. Então, isso é que é o sedentarismo holossomático, porque ela centraliza todo o foco consciencial dela no intelecto, que na realidade está no cérebro, vamos colocar assim, para ela, deixando de lado a teática, quer dizer, o uso dos outros aspectos dela enquanto ser humano, enquanto consciência, né? Quer dizer, a manifestação dela. Então é isso que significa, né, o sedentarismo holossomático, não fazer uso do energossoma, do psicossoma e do mentalsoma e achatar tudo na intelectualidade intrafísica. A consciência platônica, pelo que pude entender da leitura do verbete, está intimamente ligada à fé, certo? Como meio de tentativa da percepção de uma realidade acima do que o homem pode compreender racionalmente. É isso? Mas podemos usar a fé em algo maior, com discernimento, ou toda fé é uma fé cega? Sim, você tem razão, né? Existe uma relação entre a fé e a consciência platônica, sim. As duas se caracterizam pela desconexão com a realidade. A fé, ela imagina o que tem, né, no extrafísico, o que tem, né, no transcendente, mas ela fica só na imaginação. E a consciência platônica também ela imagina, só que de uma maneira teórica, conceitual. Então as duas têm semelhança nesse ponto, porque nenhuma das duas olha a realidade crua dos fatos, né? As duas querem pensar o que elas pensam e pronto. Agora tem que lembrar também que muita fé ou pouco café sempre faz mal, que é uma bebida que faz mal o café. É isso? O senhor, respondendo a uma pergunta em tertúlia anterior, falou que a proporção de intervencionistas que foram amparadores extrafísicos seria uma estimativa de 10%. Isso tem relação com as pessoas que fizeram mais de um curso intermissivo? Olha, eu não sei. Isso aí tudo é uma hipótese de tentativa para dar um percentual, mas nós não sabemos como é que são. Agora, é lógico que essas pessoas que faziam isso já tinham uma ideia de serem mini peças do max mecanismo interassistencial multidimensional. Isso é um fato. E aqui tem alguns aqui que conhecem bem isso. Para você de novo. Em Fatologia, página 8, final da 4ª linha. A frustração da ortodoxia neoliberal, o consenso de Washington, com o estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos em 2008 e a decorrente crise financeira mundial. Poderia o verbetógrafo explicar por que o termo frustração, já que muitos analistas, inclusive a reportagem na revista The Economist, que já vinham desde 2004 mostrando tal cenário que viria a ocorrer. Na minha pobre opinião de observador, o leitor de revista
e leitor de revista, isso foi alardeado pela grande média, não sendo surpresa ou frustração para os grandes capitalistas. Olha, pode ser, né, que os especialistas já estavam antecipando isso, né, até desde muito antes. Isso sempre foi debatido. Só que, na realidade, novamente, os fatos realmente impactam, né? O fato, contra fatos não há argumentos. Então, antes de 2008, haviam argumentos, haviam debates teóricos. Sobre a 2008, bolha, mas a bolha ainda não tinha sido furada. Não tinha estourado, quer dizer, para todos os efeitos, continuava se investindo nesse tipo de política econômica, né, ilusória, fundamentada nessa ideia, né, do Consenso de Washington, que é de 90, né, 1990, que os países de desenvolvimento, eles têm que ter uma política, né, macroeconômica de diminuir investimentos do Estado, né, e colocar tudo no mercado e na livre concorrência. Os Estados Unidos, né, fizeram isso e muitos outros países quebraram, né, como aqui na América Latina, enfim. Então, frustração, porque o fato frustra de vez, né? Quer dizer, não há mais argumentos, o fato mostra que aquilo tudo estava errado. Alexandre, eu segui essa coisa toda da... essa... não está pegando. Desligado? Funcionando aqui, tá? Essa questão da bolha imobiliária, lógico, houve uma grande, não é ele está falando que não houve frustração, uma grande frustração, um grande impacto, porque a realidade aconteceu esse impacto aí de uma crise econômica grande, financeira. Então, falar que não existe frustração. Por isso que eu coloquei exemplo de consciência platônica com esse acontecimento, porque eu coloquei, inclusive, ali, não sei se vocês observaram, logo antes disso, eu dei o exemplo da esquerda, quer dizer, a melancolia da esquerda com a queda do Muro de Berlim e a frustração da direita com o estouro da bolha. Quer dizer, são situações análogas, são fatos que mostram que algo deu errado, realmente deu errado, né? Pode ser que não seja 100% de um ou 100% do outro, mas alguma coisa deu muito errado, né, a ponto de cair o Muro de Berlim e estourar a bolha imobiliária. São fatos. A consciência platônica, ela precisa lidar com isso, né, e aí acontece o problema. Meu nome é Sophie, tenho 13 anos, estou de férias no Brasil. A mãe de minha amiga estuda Conscienciologia e me passou alguns conceitos, dos quais gostei muito. Estou levando comigo alguns livros do senhor e me incentivaram a fazer perguntas. Primeiro, tenho dificuldade de entender o que é falar mal. Às vezes comento com amigos e meus pais fatos e atitudes que vejo nas pessoas que não acho correto. Isso seria falar mal? Não. Você pode falar desde que você não carregue nas tintas contra as pessoas e jogue energia negativa contra ela. Na sua idade, com 13 anos, o melhor é você não se acompliciar, não ser comparsa das coisas erradas. Escute mais e fale menos. Leia e pesquise muito. Isso é que é o ideal. Outra, a minha coisa com pensar mal, a mesma coisa. Em Lyon, onde moro, tenho e vejo um crescente sentimento de xenofobia e às vezes penso muito sobre isso. Seria pensar mal, contestar certos pensamentos dos outros? Olha, você está perdida, a Europa toda tem xenofobia, você tem que saber conviver com isso. É o que eu te disse, ouça mais e fale pouco, é o melhor, e aprenda mais para você ter mais argumentos para falar com os outros. A terceira, como faço para aumentar a minha acuidade e lucidez? Poderia me ajudar com esses conceitos? Sim, é isso que eu estou te falando. Não se acomplicie. Escute mais e fale menos. Leia e pesquise bastante. Isso vai te ajudar. O caminho é por aí. E assim você está honrando o que nós estamos estudando aqui hoje, que é a filosofia. Sofia. Ela é a Sofia, né? A minha sobrinha também tem o nome de Sofia. Vocês sabem aquela que vem aqui? O nome dela é Sofia também. Todos são representantes da filosofia. Essa aqui é a filosofia francesa, né? Lyon é a terra do Allan Kardec. Agora, Sofia, gente, é a sabedoria grandona, né? É a sabedoria, a filosofia, a base. Agora, gente, ali, ó, nós temos essa moça que está aqui, ó, aquela lá. É essa que é a tal Flora que vive escrevendo para mim.
Vocês estão entendendo? Lá do Rio de Janeiro. Agora, ela trouxe aqui as estatísticas do núcleo da Sinvex na universidade. Você sabe que a Sinvex está dentro da universidade, lá no Rio, né? E é justamente as atividades do Programa de Desenvolvimento da Inteligência Evolutiva. Ele chama isso de PRODIE. Agora, as atividades: palestra sobre inteligência evolutiva, debate, oficina de cosmograma, palestra sobre planejamento de vida na juventude. O total de alunos nas atividades foram 24 alunos, uma média de 25 anos de idade. Alunos atendidos na sala da Sinvex, 25 alunos. Curso: publicidade, teatro e desenho industrial. Eventos institucionais: uma Biocam, uma prática da tridotação da INVEX, uma teoria e prática da inversão existencial, uma palestra gratuita, maturidade desde a juventude, e total de alunos nas atividades: 59 alunos, média de idade 26 anos. Total de voluntários, 7 pessoas. Vocês não acham que são fora de série? É preciso da Sinvex saber disso. Cadê a turma da Sinvex? Tem alguém aí hoje? É só você. Não, fora de você. Eu quero saber o resto. Tem não? Agora, ó, você fica sabendo então que esse povo está fazendo alguma coisa, tá certo? Não estão tão mole igual certas pessoas que a gente conhece por aqui. Agora, ó, eu tenho aqui do Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, que é o IESF, o CESUFOX, Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, curso de Psicologia. Tem aqui as alterações comportamentais associadas ao tabagismo no programa antitabagismo da União, da Unidade de Saúde da Família, do Jardim São Paulo II, na cidade de Foz do Iguaçu. Quem defendeu a tese é o Ivan Ramos da Silva. Está muito bem feito aqui, tudo documentado, com os dados, tudo assinado, a banca examinadora, tudo isso. Muito sério. Trabalho de conclusão do curso foi julgado e aprovado como requisito parcial para a obtenção do título de psicólogo da Faculdade CESUFOS. Tá certo? Muito sério. Agora, eu tenho outra coisa aqui também, que me mandaram aqui um livro do Walter Turini, que é um psicografado, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, que é o nome, o título do livro. Agora, aqui está falando muita coisa sobre o Zéfiro, com relação a Allan Kardec. Tem 3 páginas aqui falando do assunto. O livro até é bonitinho, o romancezinho psicografado, a capa é bonita, ó, as coisas todas. Agora, outra coisa, eu estou aqui com o 2º encontro sobre longevidade, da Longevitar. Aqui está falando que é sábado, amanhã, dia 1º, das 8h30 às 12h, das 14h às 18h. Centro de Convivência do Idoso, Praça da Bíblia. Aqueles que já estão de cabelo branco, pode aparecer lá. Seria bom para ver essa turma, como é que está funcionando, tá certo? Começa às 8h30. Agora, eu devolvo para vocês o Alexandre, faz favor. Alexandre, aqui o verbete está muito bom. Hoje eu vou dar uma de Tânia aqui, parabéns. Tá? Então é o seguinte, na 4ª linha de baixo para cima aqui da página 7, você tem o amor platônico. Bom, amor platônico, popularmente, todo mundo tem ideia que é amor à distância, etc. Agora, como você define esse amor platônico assim, com maior profundidade dentro do tema aqui? Certo. O item anterior ao amor platônico está ali o amor pelas ideias e não pelas pessoas, né? Porque a consciência platônica, ela é uma consciência, ela é idealista, quer dizer, tudo para ela são ideias, são teorias, pensamentos, abstrações. Então, o amor platônico significa, né, é o que está aqui, né, o amor pelas ideias e não pelas pessoas. Agora, isso pode ter vários exemplos, como um adolescente ou uma adolescente que tem aquela paixão por um artista, que põe cartaz no quarto, etc., né? Senão é um amor por uma ideia, quer dizer, a ideia que eles fazem da pessoa, não é um amor por uma pessoa, eles não conhecem de perto como é que é aquela pessoa, né? É um amor sem praxis. Quer dizer, a pessoa, no caso platônico, ele imagina algo, né,
e ele, em seguida, admite que a realidade é daquele jeito que ele pensa. Esse é o princípio básico, né? A questão da consciência platônica é isso. Então, no amor platônico, isso se coloca dessa forma, né? Imaginar como a outra pessoa é, ao invés de conhecer de fato, né, na realidade, na convivência, como que a pessoa reage às situações, né? Quer dizer, ter de fato uma vivência de amor, no caso com a outra pessoa. É o contrário do amor platônico, né? Um amor real entre duas pessoas, ou seja um amor, por exemplo, de um casal, ou enfim, de amizade, com familiares, etc. Né? Conhecer realmente como é a outra pessoa e, ainda assim, né? Quer dizer, com todas as características que tem, saber, né, cultivar amor, né, pela pessoa. Agora uma outra aqui na página 8, a segunda linha da página 8, segunda depois terceira, a irritabilidade pelo questionamento das idealizações, no fundo, dogmáticas. Certo. Bom, aqui eu tô colocando o seguinte, né? Quer dizer, muitas vezes a gente já experienciei isso, né? Já conheci diversas pessoas, né, que manifestavam irritabilidade quando algum ponto das convicções delas, ou de alguma ideia muito enraizada, né, muito assim, que há muita convicção, aquilo é posto em xeque. Quer dizer, é elaborada uma crítica que vai ao encontro daquele ponto lá, que está lá encravado lá, vamos dizer, no fundo lá do mental soma da pessoa. Então, quer dizer, o dogmatismo é essa condição de não admitir questionamento, né? Não admitir crítica, questionamento, acha que aquilo ali é algo perfeito que não vai evoluir mais, né? Porque chegou na perfeição. Então, com aquilo a pessoa fica irritada, quer dizer, como é que estão me perguntando isso, né? Eu não quero abrir mão dessa ideia, eu não quero refletir sobre essa ideia. Como ela bloqueia no mental soma aquele ponto, ela fica inacessível no mental soma dela naquele ponto, o psicossoma reage na forma de defesa, né, de irritação. Então, a relação entre irritabilidade no debate com o dogmatismo de fundo, né, o fundo dogmático. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Agora, a outra é a tecnologia, a primeira técnica. As técnicas projetivas essencialmente antiplatônicas. Podia explicar, por favor? Certo, né? As técnicas projetivas essencialmente antiplatônicas. Por que isso? Porque o próprio Platão, né, naquela época que ele viveu, ele abordou temas que têm certa afinidade com o parapsiquismo. Por exemplo, ele fala, né, do mundo transcendente, né? Alguma coisa que está além do mundo dos sentidos físicos e tal. Então a gente, às vezes, muita gente, né, ao longo da história, foi levado a pensar, né, que está falando de parapsiquismo, né? Porém, é só uma idealização, quer dizer, é só uma intelectualização, uma abstração, uma imaginação conceitual. A técnica projetiva, de fato aplicada, né, uma vivência projetiva lúcida, né, na projeção lúcida e rememorada, às vezes de consciência contínua, já quebra totalmente com as ideias platônicas. Quer dizer, o que tem lá, a pessoa vai descobrir com as vivências dela. Não tem, né, o platonismo, essa imaginação do que tem lá no transcendente, cai por terra com a técnica projetiva. No momento que se aplica essa técnica, aí cada pessoa interessada vai descobrir como que é o extrafísico do ambiente dela, do holopensene dela, de onde ela mora, o quarto dela, como é que são as energias, as companhias extrafísicas e tudo mais. Então são antiplatônicas, porque é um fato, né? A técnica projetiva vai gerar um fato ou parafato mais propriamente. Agora a última coisa, no Paradoxologia, página 9, primeiro paradoxo, o paradoxo do idealismo materialista. Certo. Por quê? A consciência platônica, ela é idealista, né? Platão é uma filosofia idealista, a consciência platônica é idealista, por tudo isso que eu estou falando. Porém, ela se torna materialista porque ela intelectualiza tudo, né? E ela não desenvolve o holossoma dela, como já perguntaram mais no início. Ela não desenvolve a questão bioenergética,
ela não desenvolve a questão psicossomática, de modo que ela fica trancada, ela fica na condição de consim trancada. Por quê? Ela não faz descoincidência e ela não tem experiência parapsíquica, de modo que na prática ela é uma idealista materialista, quer dizer, é uma idealista que funciona e age de modo materialista, né? Isso é que significa. Obrigado. Perfeito. Aproveitando minha estadia em Três Pontas, a qual vim para o nascimento do meu primeiro neto, farei uma palestra gratuita na Associação da Terceira Idade, na condição de pesquisadora do CID, Colégio Invisível da Dessomatologia, com o tema: é possível perder o medo da morte? Quem está mandando é a Daniela Miari, ela é de lá de Três Pontas, né? Nesse mês ocorreu a comemoração de um dos personagens mais considerados na cidade, o Francisco de Paula Vitor. Esse é o Chico Vitor, meu amigo. O padre Vitor pediria que contasse brevemente a história sobre o episódio ocorrido com essa consciência, junto ao doutor Gilberto Neto e o professor, na sede do IPC no Rio de Janeiro. Foi ele quem solicitou que fosse levado para Três Pontas a ideia da conscienciologia. Gostaria de saber se o professor tem alguma sugestão, observação pertinente a fazer para me ajudar nessa palestra. Não, o caso foi o seguinte: havia o Gilberto, que era o meu colega de medicina, o doutor Gilberto, que era especialista em néfrons, em processos renais, etc. Agora, o que você é? Um nefrólogo e outra coisa mais. E ele morava lá. Então eu fui lá a Três Pontas e vi que tinha uma opção de coisa errada, inclusive num processo lá de uma indústria brava que estava intoxicando um monte de gente. E o pior da história, o lugar que eu tinha que falar com o povo era dentro desse troço e eu tinha que meter o pau neles lá, acabar com o negócio. Não foi fácil fazer diplomacia para acertar aquilo. No fim, eles conseguiram, daí uns meses, acertaram tudo, melhoraram a cidade, porque estava vendo, tinha várias coisas erradas dentro do processo. Agora, o melhor da história, quando eu estava conversando com o doutor Gilberto, apareceu o Chico Vitor. Quem que é o Chico Vitor? Francisco de Paula Vitor era o cara do centro espírita que o meu pai ajudou a fazer. Então tinha uma pintura dele com um beiço enorme, que ele era um pretão enorme. E outra coisa, um barrigão também enorme de padre, com a batina preta. Então a minha infância, nas aulas de moral cristã, quer dizer espírita, do catecismo espírita, era aquela personagem que eu via. Agora eu divido meus processos parapsíquicos, de vez em quando eu via ele assistindo o povo, então eu fiquei amigo dele, eu chamava ele de Chico Vitor. Sabe como é que é? Agora, ele então apareceu quando eu estava com o doutor Gilberto, que morava em Três Pontas. E ele então falou assim: Gilberto, ele está me pedindo aqui que seria bom você levar o espiritismo para lá para ver. Eu penso que na ocasião era devido ao processo dessa indústria, que eu cheguei lá e vi, que ninguém tinha visto aquilo. E estava poluindo, tinha gente que ia criar problema, ia matar muita gente, tinha processo de AIDS, um negócio brabo. E aquilo tudo foi superado a partir daquela época, de modo que foi devido ao Chico Vitor. Agora, o que eu vejo é o seguinte: você vai falar sobre dessoma, é uma boa coisa. O Chico Vitor hoje já não é mais um guia cego, ele ajuda a opção de coisas. Ele foi um dos primeiros que eles falaram que devia ser o primeiro santo do Brasil, é esse aqui, é o Chico Vitor. Agora, até hoje, ele é o orientador espiritual do Centro Espírita Humildade, Amor e Luz da minha terra, em Monte Carmelo, que é o maior que tem lá na área toda, que é o da minha infância, entende? Por isso que é. E ele está lá. De vez em quando ele olha isso tudo. Mas esse homem é, como consegue, ele é elevado. Ele não é bom, não. De que maneira o professor vê o uso de plantas e fungos esteógenos para autopesquisa e conhecimento? Após participar de alguns rituais indígenas, despertei minha bioenergia e também algum parapsiquismo, com previsão de acontecimentos futuros sutis. Até onde o uso de tais substâncias seria válido no trabalho autoconsciencial? Não, as substâncias são, mas é preciso ter cuidado devido ao processo de desvio de alucinógeno, que isso aí é perigoso.
Fungo sempre é um processo alucinógeno. Posso comentar? Então, essa expressão, né, que ele está usando é enteógenos, né, que é uma espécie assim de, como se diz, uma maneira de adoçar, né? É um eufemismo. Eufemismo. É um eufemismo, né? A camuflagem para droga alucinógena. Então eles usam isso aí para o daime, né? Para eu tudo sou mais. Contra tudo isso que eu fiz experiência com essas coisas. Isso tudo aí. Aqui, nem a droga natural essa aí é boa, nem artificial também é boa. As drogas mesmo, tipo LSD, etc. Tudo isso é negativo. Eu respondi porque ele falou assim, ó, de que maneira o professor, você vê o uso de plantas, por isso que eu respondi, tá? Somos uma pequena empresa de desenvolvimento humano e coaching, e estamos em início de trabalhos e parcerias. Fazemos palestras divulgando nosso serviço e recentemente recebemos uma proposta de trabalho de treinamento e liderança para funcionar de uma empresa que fornece matérias para montadoras automobilísticas e empresas de armamentos bélicos. Estamos com um grande impasse, pois todos fazemos parte da Conscienciologia, inclusive voluntariando em ICs. Apesar de ser um trabalho que nos ajudará nesse início financeiramente, estamos incomodados com o que se destina belicismo. Gostaria de saber se estamos sendo exagerados ou nosso receio procede. Eu não entraria nessa. É a única resposta que eu dou. Eu não. Me inclua fora dessa. A mesma coisa você devia de fazer. Alexandre, aqui em cima no A, Tânia Guimarães, Sim. Aqui na primeira página, 7, na fatologia, começa no finalzinho da 5ª linha, de cima para baixo. Apropriação do platonismo pelo Icaro medieval. Fala um pouco sobre isso. O que você quis chamar a atenção? Certo, né? Isso aqui é o seguinte. O cristianismo, né, de início, ele não tinha uma filosofia, né, digamos, quer dizer, ele tinha práticas, né? Eram pessoas que seguiam o cristianismo na ocasião, né? Mas ele sequer era um ismo, quer dizer, não era uma filosofia. Então, o primeiro filósofo, de fato, assim, que conseguiu dar uma espécie de unidade doutrinária ao cristianismo foi Agostinho, né? Então, Agostinho, ele era um platônico, né? A rigor, ele era um neoplatônico. Então, a Igreja Católica, ela se constituiu, de fato, com esse aporte do platonismo ali com Agostinho, né? Século IV. Tá. É verdade. Depois Tomás de Aquino. Isso que você Depois tá o Tomás de Aquino, até eu botei na filosofia ali escolástica, né? Ele trouxe ali, enfim. Tá ok. Tem mais uma ainda na fatologia. Na última linha. É a última linha aqui da página 7 também. Tá. O caráter intrinsecamente metafísico da filosofia. Fala um pouco dessa metafísica. Então, né? Isso é difícil, esse conceito. O que você está querendo essa palavra, ela é muito importante aqui nesse verbete. Aristóteles. Né? Ela é muito importante aqui nesse verbete, até porque se a gente for ver lá na sinonimologia, o primeiro sinônimo é consciência metafísica. Isso. Então isso é muito importante. Né? O que é metafísica? A metafísica é um sistema de conceitos teórico, vamos dizer, a respeito da essência da realidade. Quer dizer, o que é o real, né? O que eles diziam lá na Grécia, o que é o ser, né? O toon, em grego, né? Toon. Aí vem a ontologia, o que é o ser. Então, essa pergunta, né, é uma daquelas que até hoje todo mundo pergunta. Quer dizer, inclusive aqui na Conscienciologia tem verbetes, a especialidade de ontologia às vezes aparece, tudo. Porém, o Platão, né, ele fez uma síntese na época de várias ideias que outros tinham lá de filosofia, e ele fez aquela divisão do mundo sensível e do mundo inteligível, né? E ele disse que a essência do real é a ideia, né? Quer dizer, é um modelo abstrato, digamos, do nosso ponto de vista, né, que serve de matriz de toda a realidade. Então, isso aqui é a metafísica, quer dizer, é um sistema conceitual, um sistema teórico, tentando dizer o que é a essência da realidade. Porém, além da física, né? A metafísica. Então, essa palavra metafísica, você quer essa questão do nome metafísica?
Então essa palavra metafísica, na verdade, ela surgiu bem depois, né? Aristóteles. Isso aí foi depois do Aristóteles, né? O Aristóteles, ele tinha um livro chamado Física, né? Física, que aí ele deu esse nome. E teve um bibliotecário mais tarde, que chama até Alexandre, né? Alexandre de Afrodísias era o nome dele, que ele tinha um nome do lado da física do livro. Tinha lá na biblioteca, né? Uma biblioteca, agora eu não lembro qual biblioteca era, isso eu não lembro. Mas ele era um bibliotecário e ele que deu assim a primeira visão do corpus aristotélico, que era assim toda a obra aristotélica. E tinha um livro do lado da física que não tinha nome. E o livro tratava do tema do ser, né, que o Aristóteles chamava filosofia primeira. E ele disse: essa aqui não é a física, então é a metafísica. Física. Quer dizer, do lado da física, ou além da física. Só que essa palavra metafísica, ela cabe como uma luva à teoria do Platão. Quer dizer, tudo é além da física, porém não é extrafísica, não é o extrafísico, né? É além da física, mas é uma teoria. Então, toda a filosofia, ela se baseou nessa metafísica, quer dizer, uma teorização sobre temas que eram do parapsiquismo lá na Grécia. Só que o Platão, ele fez, na verdade, uma operação, né? Não sei o que o professor acha disso. Ele fez uma espécie de operação, que ele manteve os temas do parapsiquismo, mas jogou o parapsiquismo fora. Ele ajeitou. Agora, vamos ouvir a princesa Carol, que está presente hoje. Passa a boca, Carol. Alexandre, pensionologia, o holopensene pessoal, do cotejo de sistemas. O holopensene pessoal do cotejo de sistemas. Então, esse aqui é um elemento até mais neutro do verbete, né? Porque uma das, vamos dizer assim, um modo de funcionar, digamos, da consciência platônica, ou até mesmo um trafor da consciência platônica, é essa capacidade de comparar teorias, né? Quer dizer, ele se transforma numa espécie de sistemata teórico, assim. Então, vai comparando sistemas de ideias, né? E vai lá, o sistema do filósofo fulano de tal, como é que é? Ele é mais parecido ou diferente com o sistema do outro? E vai comparando um monte de sistemas, né? Mais uma, o autoencapsulamento na morfopensenidade teórica. Então, o que é aqui autoencapsulamento? Significa a situação da consciência que se fecha numa bolha de energia, no caso, negativa. Quer dizer, ela se fecha ali dentro, né? Dentro desse holopensene que eu estou chamando aqui da morfopensenidade teórica. Então, assim, como que é o holopensene da consciência platônica? Quer dizer, como é que é a psicosfera dessa consciência? Ela é totalmente cheia de teorias. Tudo é filtrado através de teorias. Então, o mundo, né, os fatos entram na forma de teoria para ela. Ela não consegue vivenciar. Quer dizer, a psicosfera faz o filtro, né, das trocas energéticas. Faz o filtro dessas trocas energéticas. Se a consciência platônica fica teorizando o tempo inteiro, isso cria uma espécie de autoencapsulamento para ela, que mesmo que os fatos ocorram na frente dela, ela não dá atenção. Isso seria que ela não tem experiências para somar? Ela só tem teorias. Ela tem experiência, que ela é uma consciência, né? Ela tem experiências. O problema é que ela cria uma maneira de funcionar. Ela é um autista intelectual. Por isso você chamou aqui na sinonímia pessoa teoricona. Isso. Quer dizer, ela não tem nem vocabulário cerebral, entende? Ela só se relaciona com a realidade através de teorias. Seria uma criança, então? Sim, seria uma criança. Holossomaticamente é uma criança. Mas olha, inferior a você, tá? Matéria de idade. Paradoxologia, página 9, quinta e sexta linhas. O paradoxo conformático da falta de tônus do platonismo. O paradoxo em criticar os mitos e, ao mesmo tempo, dogmatizar os próprios critérios. Poderia ampliar o assunto para o melhor entendimento? Então, são dois paradoxos diferentes. Segunda, né? Aqui um dos mais sérios que tem, esse segundo. Segunda? Explica bem aí. Vamos começar, esse é o paradoxo então, em criticar os mitos e ao mesmo tempo dogmatizar. Vamos falar desse aqui primeiro então, né? Então, paradoxo em criticar os mitos e ao mesmo tempo dogmatizar os próprios critérios. Bom, a filosofia, né, ela surgiu como uma crítica aos mitos. Você tinha lá aquela religião, né, oficial da Grécia, que era dos deuses, né?
E os filósofos, eles na época estavam na frente, de certa forma, e eles criticaram essa teologia, né, essa mitologia grega de querer explicar tudo através de deuses, né? E eles falaram, não, tem que achar explicações naturais, né, explicações assim racionais, que eles colocavam. O problema é que ao longo do tempo, esse modo de criticar a mitologia, de procurar explicações naturais, se transformou na ciência convencional, que é a ciência eletronótica, que não consegue criticar a base de tudo no elétron. Então, esse mesmo mecanismo, né, de criticar os mitos, não consegue fazer uma autocrítica e criticar esse critério, digamos, da eletronótica como base de todo conhecimento racional, de como todo conhecimento científico. Ou seja, há uma incoerência, né, de criticar algo, né, para fora, mas não fazer a autocrítica. E tem a primeira aqui ainda, né? Que é o paradoxo conformático da falta de tônus do platonismo, né? Isso foi uma coisa que eu me dei conta, por quê? Dentro da questão da inépcia holossomática, né, de não ter domínio energético, de não ter força, né? Tônus é força, né? É ter aquela negócio, né? A pegada aquela, né? Isso é o tônus. Garra e tal. Então, a palavra Platão, né, platonismo, tem dentro a palavra tônus, né? E daí eu vi, não, é um paradoxo conformático, quer dizer, o platonismo não tem tônus, é fraco. Tive bulimia por 9 anos no passado. Devo me preocupar ou esquecer e seguir na ProEx? Você deve esquecer e seguir na ProEx. E ver o que você faz agora para alcançar o completismo existencial. Eu confio em você. Esse aí é dos tais que veio escrevendo para mim. Ontem vi uma matéria pela Reuters informando que a Coreia do Sul introduziu a castração química aos pedófilos condenados na tentativa de combater os crimes, uma vez que nos últimos 4 anos aumentou em 80% a pedofilia no país. O efeito da droga dura até 15 anos. O pessoal dos direitos humanos é contra e quer uma revisão da lei. Se entendi direito à castração, é opcional. O que o senhor acha desse tipo de punição? Isso aí é duro de falar, né? Mas agora, o problema é que pedofilia está praticamente provado que é muito difícil de melhorar a pessoa que é pedófila. Agora, 15 anos é um período bravo para a pessoa receber um castigo, né? Não sei, aí se devia o que o povo faz agora. Coreia do Sul, eles gostam de muito, tudo certinho. Já passaram por guerra, conhecem muita coisa, e tem lá um vizinho muito difícil. Então, eles sabem o que é que eles estão fazendo. É preciso saber, dentro do contexto social, como é que funciona isso. Uma outra coisa, quem é que são esses pedófilos? Eles não explicaram. É gente de onde? De qual área da sociedade? Isso tudo também é sério para pensar. Agora, de qualquer maneira, já é um recurso que vai falar muita coisa pelo mundo inteiro contra a pedofilia, um negócio sério. Todo EPICOM possui OFIEX dedicado à assistência e o professor é um constante incentivador que os conscienciólogos escrevam artigo, verbete, livre e desenvolvam curso. Alguns EPICOMs são responsáveis pela construção do laboratório. Gostaria de entender melhor o que essa tarefa contribui para o epicentrismo consciencial. Olha, nem todo EPICOM tem OFIEX, isso não é fácil assim não, precisa de muito tempo, tem que suar sangue primeiro, não é fácil não. Agora, tem EPICOMs que fazem uma série de trabalhos, inclusive esses que estudam os processos com laboratório. Agora, tudo isso é positivo. O epicentrismo consciencial é baseado no domínio das energias e dos processos paraperceptivos, fenômenos, o parapsiquismo, para a pessoa fazer interassistencialidade. Isso é que é o verdadeiro epicentrismo consciencial. Vamos pensar por aí para ver como é que é. Oi, tá. Alexandre, quais
são as suas sugestões, no caso de uma pessoa que estuda a Conscienciologia e se depara com as ideias mais avançadas que ela ainda não teve vivência? Como é que é esse limite? O que você sugere para que ela não se torne uma consciência platônica, dentro de assuntos que ela ainda não vivenciou, não teve nenhuma experiência e que são, assim, bem avançados, digamos assim? Tem a Conscienciologia, né, tem a escala evolutiva das consciências, né, fala de consciências que estão para além da despeticidade, por exemplo, que a maioria de nós não tem contato, né, nunca teve contato, assim, ao menos que a gente lembre aqui, né. Olha, são hipóteses, né? O próprio professor Valdo coloca como hipótese do serenão, todas elas são hipóteses, né? E como é que a gente comprova, digamos, né, uma hipótese na Conscienciologia? Através da autovivência. Então, se essa pessoa, né, conseguir avançar um passo dentro da realidade dela, ela vai estar se aproximando disso. Então, por exemplo, será que essa pessoa já faz TENEPS? Como é que é, por exemplo, o contato dela com o amparador dela da TENEPS? Porque o amparador da TENEPS já está um pouco adiante, ao menos de lucidez, que ela. Então, a questão é não, às vezes, a consciência platônica, nesse caso, ela pode usar a Conscienciologia para ficar, digamos assim, uma teoricona dentro da Conscienciologia, vamos dizer, é isso que você está querendo dizer, né? Sim. Quer dizer, ela ser autêntica consigo mesma, ser sincera, né, como é que ela está, né, olhar para o próprio holossoma e ver como é que eu estou, como é que está meu energossoma, como é que está minha hemostase holossomática, eu estou me sentindo bem, eu estou satisfeito com o meu desempenho na minha proexis, quer dizer, fazer essa auto-anamnese, digamos assim, né, auto-checagem de tudo, como é que eu estou bem? É por aí, quer dizer, o que ela tem que fazer, no caso, o que ela vai precisar fazer? Priorizar aquilo que é o momento evolutivo dela. Então, isso é para todos nós, né? Com certeza. Na minha opinião. Obrigada. Alexandre, Rosa, aqui na letra B, página 8, neosinapsologia. Eu queria entender um pouco o processo, que eu não entendo muito de como pensa um filósofo. Estou tentando, né, através do Aline. Você tem possibilidade aí, né? Eu sou psicóloga, entendeu? O filósofo fica meio difícil. Mas, então, esses circulóquios, esses batopensenes que vão gerar as pseudos neosinapses, como é esse processo? Você já tem experiência dessa vivência? Sim, eu coloquei isso aqui devido à minha vivência, né? Então, o filósofo, ele entra numa espécie de um círculo, assim, vicioso, que ele não percebe que é vicioso. Então, ele está, assim, numa permanente redescoberta daquilo que ele já sabe. Né? Quer dizer, ele está numa, vamos dizer, sabe aquela eureka, aqueles estalos assim, né? Agora eu entendi o que quer dizer tal conceito. Agora eu entendi. Só que não teve vivência nenhuma, uma coisa que ele está num eterno, vamos dizer, exercício, como você falou, né? De circunlóquio, né? Então ele tem a impressão, né? Ele tem a impressão de que ele entendeu uma coisa nova. Só que aquilo é assim, é como se aquela sinapse ganhasse um novo reforço, digamos, né? Então ele acha que aquilo formou uma nova sinapse, mas não é. É um velho reforço a uma nova sinapse, quer dizer, ele fica assim, empolgado com a ideia que ele teve, só que aquilo não tem novidade nenhuma na realidade dele, como consciência, por exemplo, né? É mais uma vez voltando para aquilo que ele já sabe. Por isso que ele não consegue fazer neosinapse, porque não sai do estágio anterior. Né? Sim, porque para ele ter neosinapse, ele vai ter que admitir algum fato, por exemplo. Né? Vai ter que admitir algum fato e vai ter que colocar em xeque coisas mais básicas, né? Princípios, coisas que estão lá mais para trás e que mexem com ele enquanto consciência. Né? E aí ele se vê como uma espécie de uma mente pura, alguma coisa assim. Alexandre, aqui no B, aqui. Oi. É o seguinte, eu estava pensando aqui, será que o Platão ele realmente não tinha nenhum tipo de experiência parapsíquica? Porque assim, o fato dele ter assim trazido a questão da teoria das ideias e dado ênfase a isso, será que isso pode fazer com que a gente conclua que realmente ele não tinha nenhum tipo de parapsiquismo e não valorizava isso? Eu estou perguntando isso pelo seguinte, eu li um livro uma vez que o autor falava que havia, né, uma segunda vertente de ideias do Platão que ele não publicou. Né? Então havia uma teorização em cima disso, né, uma série de ideias. Então é uma questão, acho que, para a gente pensar se realmente ele não valorizava isso. Bom,
é o seguinte, né? Saber de fato se ele tinha experiência parapsíquica, a gente não tem como saber, né? Só tendo retrocognição lá, enfim, não sei como é que a gente pode saber isso. Agora, a coisa é um pouco mais complexa, né? A gente vai se colocar a seguinte questão aqui. Como que se formou a filosofia platônica, né? Como é que se formou isso aí? Né? Como é que se formou a filosofia na Grécia? O que acontece é o seguinte, né? Na Grécia, a cultura grega, vamos dizer assim, antes da filosofia, ela era um caldo de cultura, tinha um monte de coisas. Então você tinha a religião oficial, né, que era aquela região olímpica dos deuses do Olimpo, e você tinha uma série de religiões privadas ou de pequenos grupos que eram chamados mistérios ou iniciações. Tá? Então você tinha as iniciações, por exemplo, de Dionísio, as iniciações de outros deuses, por exemplo, de Orfeu, né? Tinha vários grupos que eram as religiões familiares ou privadas. E essas iniciações, elas consistiam no desenvolvimento do parapsiquismo em alguma medida. Tá? O Platão, ele já representa o fim de uma longa caminhada de racionalização desses processos iniciáticos, que foi, aos poucos foi sendo denominado de orfismo. Não sei se você já ouviu falar, Fábio. Orfismo, tá? O Platão, ele recebeu isso muito através do Pitágoras, que está aqui até. Então, o Platão, ele fez uma espécie assim de uma... Ele foi um divisor de águas nessa história. Por quê? Ele pegou e falou assim, ó, não, tal coisa, essa é ciência, daqui para cá é ciência, e daqui para cá é opinião, é crença e é superstição. Como tudo era misturado na época entre religião, iniciações, né, oráculos, e também tinha alguma coisa já de ciência, ele fez uma separação no meio disso, e ele disse então, bom, o tema do transcendente é racional, porque a gente pode estudar isso na forma de ideias. Agora, o processo lá da Grécia, que eles chamavam de mantiquê, né, que era o processo lá da descoincidência, né, que usavam nos oráculos, etc., isso ficou no campo da superstição, que ele chamava de doxa, né? Você tem então do lado a episteme e do outro lado você ficou com a doxa, que é aquilo que não tem valor, tá? Então o Platão, ele fez essa clivagem, né? Ele fez essa, vamos dizer assim, dicotomia do campo do conhecimento, e ficou de um lado a ciência associada à metafísica e à matemática, e do outro lado ficou a doxa associada aos processos que ele classificou como sendo religiosos, tá? E nesse campo de religiosos ficou a, vamos dizer assim, vivência parapsíquica. Porém, a filosofia carregou até hoje uma ambiguidade, uma ambivalência que nunca foi resolvida. Por quê? O Platão deixou do lado da episteme os temas do parapsiquismo, e do lado da doxa ele deixou o parapsiquismo. Então o filósofo ficou se achando meio superior, assim, que é como se ele botasse no ego dele o lado parapsíquico, que não é como se ele ficou com uma espécie de sombra do parapsíquico lado e tal, e só que na verdade só teorizando sobre o assunto. Não sei se fica claro. É muito difícil a gente dizer se ele tinha ou não parapsiquismo. Agora, que ele implantou uma espécie de matriz. Mesmo ele não tinha, senão ele teria ficado mais explícito. Pois é, porque ele implantou uma matriz que deixou o parapsiquismo de fora do conhecimento racional até hoje valendo. E ninguém conseguiu ir contra isso até hoje. Nem a parapsicologia, nem a metapsíquica, nem nada. Né? O parapsiquismo até hoje continua no campo da opinião e não da ciência. Nem a parapsicologia conseguiu. Dentro disso, só para você analisar a metempsicose, que você inclusive cita aqui. A metempsicose? Não, metempsicose é uma expressão então, lá da época da Grécia que significa seriex, digamos, né? Ciclo de lá, mas vidas e tal. Mas eles achavam na época que podia ter a regressão, né? Metempsicose também faz a regressão. E isso era uma das ideias que não era só do pitagorismo. Isso aí vários tinham essas ideias. Já tinha antes. Sim. Igual para você. O ateu seria um tipo de consciência platônica? Sim. Acho que o professor não acha que Plotino e Amônio Sacas realizaram aquilo que Platão só imaginou, racionalizou?
Não tem, é difícil saber isso aí. Não, tá? isso aí é o sistema do Plotino, das Enéadas, do Plotino, das emanações, né, é teórico também. Quer dizer, na verdade, é uma outra forma de explicar isso na base da racionalidade. O Amônio Sacas, né, ninguém sabe se ele existiu de fato, né, que foi que começou lá com o hermetismo, né, e tal. Aquele que, né, começou com isso, mas ninguém sabe se ele realmente existiu. Olha, quem estava certo é aquele meu amigo carioca, que dizia com toda a filosofia dele: nem a prata do Platão, nem a platina do Plotino. Não, nenhum presta. Tudo falso. Porque tudo isso aí deixa só na teoria. Tudo isso deixa. A parte prática do parapsiquismo eles não conseguiram pegar. Eu acho que estava certíssimo. Assina embaixo. Quem? Esse carioca. Nem a prata do Platão e nem a platina do Plotino. Então deixa eu só enfatizar. A perfeição. Só enfatizar uma coisa aqui um pouquinho mais, né, que eu coloquei aqui na argumentologia, né? A questão aqui, ó, no terceiro parágrafo aqui na página 10 do anacronismo, né? Gostaria de ler aqui. Vocês sabem que esse meu amigo tem sua razão, que a platina é superior à prata, vocês sabem disso. Avançou um pouquinho, né? Fala aqui, ó, anacronismo. A platina é superior ao ouro. É o metal mais... Se na antiguidade o platonismo poderia ter conotação parapsíquica ou multidimensional, na atualidade, com a existência da conscienciologia, a consciência platônica torna-se anacrônica e patológica. Ultrapassada. Quer dizer, démodé, en français. Então, assim... Démodé. Agora, o que eu digo aqui, ó? Antes, em cima, as obras de Platão apresentam conceitos basilares à cultura ocidental. Sim, né? Nós estamos, né, cuspindo em cima do prato que nós comemos por tanto tempo. Porém, né, foi bom no tempo dele. Nós não vamos dizer que a consciência platônica é parapsíquica, que ela tem parapsiquismo e que a doutrina das ideias do Platão é uma versão antiga da conscienciologia. Não é. Não é. Não adianta se enganar. Não adianta forçar a barra. Eles gostam muito de unir as coisas que são totalmente antagônicas. Aliás, é o contrário, né? É materialista. Na área do direito, as sentenças são aplicadas com base nas ideias do que se pensa correto para punir o réu e inseri-lo novamente na sociedade. Caso nossos juristas tivessem acesso aos parafatos e pudessem ver as consequências intra e extrafísicas, as leis seriam muito diferentes do que temos hoje? O Verbetógrafo vê alguma convergência a curto prazo nesse sentido? Eu não entendi a pergunta dele. Como é que é, professor? O caso dele é o seguinte: ele está falando da área do direito, que a sentença é aplicada com base nas ideias que a pessoa pensa que é correta e a pessoa pode voltar para a sociedade. Se os juristas, então, tivessem mais acesso aos parafatos e pudessem ver as consequências intra e extrafísicas, as leis seriam muito diferentes do que temos hoje? Olha, isso aí é uma coisa muito complexa. Né? Tem o povo do para-direito aí que pode falar. Isso é muito complexo. Agora, uma coisa assim, eu gostaria de comentar, que é o seguinte, né? A inserção do parapsiquismo na dimensão intrafísica, né, vamos dizer, nas instituições da SOCIM, eu acho muito complexa. Né? Não sei o que o professor acha. Eu tenho as minhas ideias sobre isso que eu pretendo expor, né, em algum momento. Eu sou favorável ao processo individual e fim de papo. É por aí que a coisa melhora. Que evolução, antes de mais nada, é individual. As fichas evolutivas são pessoais. Acabei de lembrar de uma coisa aqui. Ó. Tem uma coisa que é o seguinte: ó, se essa pessoa vai estudar, por exemplo, a história de Roma, na época do Império Romano, né, o Senado romano utilizava um conselho de parapsíquicos que era os álgures. Né? Só que isso deu milhões de problemas. Quer dizer, se misturar o parapsiquismo, né, com a jurisprudência de uns Você abrir a barriga de um frango para saber o destino, não dá, né? Isso aí já tem história para estudar. A pessoa pode estudar isso, estuda o colegiado dos álgures em Roma, para ver. Não, isso é igualzinho também o negócio dos iniciados, né? O processo é o nosso passado. Você não falou, é a nossa interprisão do passado. O mais sério você não falou, Eleusis. Isso, os mistérios de Eleusis, verdade. Na sua opinião, o que leva a consciência a se manifestar na condição de consciência platônica? O fundo da questão é uma fuga de si mesmo. Quer dizer, é um processo de fuga. Da realidade.
Fica na teoria só para constar, para a pessoa se sentir melhor. Não, e ela ganha ibope, né? Que o filósofo, ele tem status desde a antiguidade. Ele ficou, eu sou, né, filósofo, porque aquilo que eu falei, ele acumulou nesse ego filósofo vários elementos. Então, de um lado, ele pode dar lição no cientista. De outro lado, ele dá lição de moral não sei aonde. Quer dizer, ele acumula no ego filósofo tudo de bom, entre aspas. Quer dizer, ele pode dar lição em todo mundo, digamos assim. E aí ele fica por cima da carne seca. Ele acha que está politicamente correto sempre. Só agora, que aí... uma coisa, eu não ouvi a nossa guerrilheira filosófica falar nada hoje. Lá ela vai falar agora. Tá lá para falar. Aqui, essa aqui, ó. Essa aqui é veemente, vibrante, não falou nada. O que você acha de tudo isso? Você tem que falar alguma coisa nesse tribunal de Nuremberg. Quero saber por que guerrilheira. Quero saber por que guerrilheira. Você não acha que é difícil falar aí? Da opinião dela também, como é que é? Ela que é veemente. Deixa ela... Enquanto ela pensa, eu posso fazer uma pergunta? Que eu estava aqui... Ela é a nave capitânia. Pode falar. Vamos em frente. Alexandre, página 10. No contraponto, você quer falar um pouco desse último contraponto, 3 almas? Por que você colocou que é um construto político? Você botou a ideia... Então, e fez uma afirmação. Por que construto político? Sim, Platão, em alguns livros do Platão, né, ele traz político. Sim, eu vou explicar. Em alguns livros do Platão, né, ele traz essa doutrina das chamadas 3 almas, né, que é a alma de ouro, de ferro e de bronze. Né? Então, o que são essas 3 almas? Ele diz assim... Você tem os seres... Platão, você sabe, ele era um inatista, né? Quer dizer, ele tinha toda uma teoria, né, enfim, de como que as pessoas se desenvolviam, etc. Então ele diz assim, você tem 3 categorias de pessoas, de seres humanos, as que têm alma de ouro, de ferro e de bronze. De ouro são aqueles que se manifestam na cabeça, né, intelectuais, filósofos, né? De ferro, aqueles que são... vão ser aqueles soldados, né, que vão ter o trabalho de nobres, digamos, né, a nobreza, né, da polis, que vão defender a polis, a elite militar da polis, que não são intelectuais, mas eles vão ser a elite militar, a aristocracia grega, né, que eram os militares. E a alma de bronze, agora não estou seguro da ordem dessas duas aí, mas a alma de bronze seria os trabalhadores braçais, né, operários e tal. Então, o que eu coloquei aqui? Que ele usa essa expressão, mas a gente pode ser levado a pensar que isso é o holossoma, né? Tem o soma, o psicossoma e o metassoma. Mas não é. Porque isso ele usava para justificar o sistema dele, o sistema político dele. Qual que é o sistema político? É um sistema de divisão da sociedade a partir dessas almas. Então você vai fazer uma triagem, né? Muitos dizem que ele tinha uma espécie de um comunismo, alguma coisa que não é bem assim, tá? Mas o Estado, ele teria a função de educar. O Estado educaria as crianças, inclusive a educação familiar, digamos, não existiria. Toda criança seria encaminhada para o Estado, para instituições tipo, vamos dizer, instituições educacionais do Estado. E essas instituições fariam a triagem das pessoas em função da alma, né, de bronze, ferro, ouro. Então isso, se a gente for ver, é uma justificativa metafísica para a tirania. É uma justificativa metafísica para a tirania, quer dizer, nada melhor do que você dizer assim, olha, isso é inato. Você tem os escolhidos, que são alma de ouro, você tem os mais ou menos, que é alma de ferro, e lá os inferiores, que é alma de bronze. Então, é um construto político. Quer dizer, você vai utilizar uma teoria metafísica que não tem como comprovar para fazer um regime político. Ou seja, você tem uma tirania, mais ainda, um totalitarismo. Quer dizer, pelas ideias da própria Hannah Arendt, por exemplo, como é que ela explica o totalitarismo? É você usar de metafísica para implantar um sistema político. Você fala, isso é vontade lá do Deus, vontade não sei o quê. Não tem como comprovar, acabou. Né? O nazismo foi assim. Quer dizer, os nazistas eles achavam que eles eram missionários de alguma coisa.
Eles achavam que eles iam fazer uma coisa transcendente aqui. Só que ninguém tinha experiência nenhuma disso. Isso era uma crença, era uma simples crença, né? Não tinha princípio da descrença nisso, não tinha autovivência. E o Platão é a mesma coisa, quer dizer, só que não deu certo. O Platão tentou implantar, né, a politeia dele algumas vezes e deu errado, né? Sempre deu errado. Então é isso, é um construto político, não é o holossoma. Agora, esse aqui é um exemplo, esses contrapontos, eu quis fazer assim para mostrar bem no exato, assim, no cerne da questão, né? Termos do platonismo que lembram, vamos dizer, assuntos do parapsiquismo e da multidimensionalidade. Só que tem uma conotação completamente diferente dentro do platonismo. Isso é uma coisa que eu assim, particularmente, eu acho muito séria, sabe? Às vezes, a gente faz transposições, quer dizer, pega ideias, conceitos, construtos de um contexto e quer puxar para um outro contexto, sem fazer a análise, né, contextual da situação. No contexto platônico, as 3 almas era um construto político. Só que se eu pego lá, olha aqui, 3 almas, achei. O Platão é o precursor do holossoma. Nossa, não posso afirmar isso. Nada a ver, não é. Embora tenha essa expressão 3 almas, isso não tem nada a ver com o holossoma. Alexandre, embora parece que não está no verbete, eu queria perguntar para você, essa noção do rei filósofo do Platão, o que você acha? Também não, é essa questão, né? A noção do rei filósofo é uma tirania, né? Quer dizer, é uma tirania dos filósofos. É uma sofocracia. Agora, eu não coloquei aqui, né, a sofocracia, porque a sofocracia ganha uma conotação diferente no contexto da parapolítica, etc. Isso é algo que ganha outro, tem até um verbete, sofocracia e tudo. Então, nesse ponto, não dá para a gente associar totalmente a expressão, né, sofocracia. Agora, o Platão, ele propôs uma sofocracia que, na época, seria uma tirania dos filósofos, né? Por quê? O Platão, ele tinha se frustrado com a democracia grega, né, a democracia ateniense, que afinal de contas matou o mentor dele lá, que foi o Sócrates. Então ele, se frustrado com a democracia ateniense, ele pensou num regime político que fosse superior, né, e que garantisse que não faria essas injustiças, como por exemplo perseguiram, né, mataram o Sócrates, já tinham perseguido um século antes, mais ou menos umas décadas antes, um outro filósofo que era o Anaxágoras e tal. E aí ele propôs, bom, se os filósofos são aqueles que têm conhecimento da ideia pura de justiça, né? O filósofo, a alma de ouro, tem acesso à ideia assim da justiça em si mesma, né? A pura ideia de justiça. Então essa pessoa é aquela que pode governar, porque ela sabe o que é a justiça pura, né? Agora, se a gente for ver, né, se a gente for pensar, até que ponto a ideia de uma justiça pura já é uma ideia totalmente pervertida, né? A justiça, ela é uma conexão entre realidades muito dispares. Alguma coisa assim na própria academia dele, né? Na entrada já falava, né? Da matemática, né? Só entre aqui quem souber matemática, ou geometria, né? Que coisa mais besta. Então, quer dizer, a justiça é uma questão humana. A humanidade não é simétrica, né? E com uma tendência enorme para a ditadura. Agora, ele era um descendente dos aristocratas de Atenas, né? Ele era da aristocracia, defendia a aristocracia, agora era escravocrata também, aqui, você sabe. Quem entrava lá é só a Rosa, mais ninguém. Agora, uma coisa que eu... Os números para eles, né? Isso aí vem de Pitágoras, não é dele, né? Quer dizer, ele pegou do Pitágoras e na antiguidade tinha muito fascínio pelos números, né? E ele até associava a questão das ideias do ser com os números. Eles descobriram, então eles... Como é que pode, né, você ter uma coisa que é uma criação... O que é o número? Será que ele é criação humana, etc? Eles ficaram, né, nessas questões. A questão ainda do parapsiquismo do Platão, que eu tenho dúvida, não estou afirmando nada... Até onde vai esse parapsiquismo e até onde vai, vamos dizer, a teoricada dele, porque tinha uma... Ou ele misturava as duas coisas, porque quando eu perguntei lá de mente em psicose, é justamente que ele concebia a reencarnação e um mundo lá ideal também, misturava o idealismo. Platão, como eu disse, ele tá numa fase, num momento que é o divisor de águas, quer dizer, onde termina a Grécia arcaica, digamos assim, né? E começa uma cultura que vai vir até hoje, uma cultura ocidental, digamos. Até aquela ocasião do Platão havia uma mistura de vários elementos que não tinha uma classificação hierárquica.
ó, esse conhecimento é superior a esse. Não, era tudo misturado. Você tinha as iniciações, né, os mistérios, como o professor Valdo bem lembrou aqui, o mistério de Eleusis, que era o mais sério. Que era o mais sério, mas todos os mistérios, eles tinham um denominador comum, que era o seguinte: eles contavam a viagem de alguma pessoa até o Hades, né, que eles chamavam, que era o extrafísico lá, e voltavam, uma pessoa que foi até o Hades e voltou, que foi o Eleusis, né, mas o Dionísio também é a mesma coisa, todos eles era isso. E o Platão, ele estava no meio caminho, então ele tinha elementos ainda dessa cultura dos mistérios, aí, das iniciações. Então ele traz, quem leu lá as obras do Platão, viu o seguinte: o Platão, ele escreve na forma de diálogos, né? Mas tem um recurso que ele sempre utiliza, que é o seguinte: algumas ideias ele traz na forma de alegorias, ou de mitos, né? Com a famosa alegoria da caverna. Então isso já vem desde antes, é uma alegoria, isso aí vem das iniciações, possivelmente. Vem das iniciações, é um legado dele, que ele está trazendo ali, que ainda é das iniciações. Então é uma coisa que ele não explica. Eu tinha professores na faculdade, por exemplo, que eles defendiam a seguinte tese, assim, né, que quando o Platão ele tinha um vazio, uma lacuna no sistema dele, ele trazia um mito e colocava ali. É o processo da alegoria. Jesus Cristo usou uma porção de coisa para crianças, só as parábolas. Essa história é antiga. Agora, o negócio é suar sangue na experiência. Assim, é a pessoa sentir por ela o que é. Isso faltou tudo para essa turma. Agora, ele tinha muito de misticismo, é lógico. Agora, a pergunta também é se ele misturou essas coisas, ou se ele tinha também parapsiquismo e misturou. Que essa pergunta, Linda, é o seguinte: ó, isso aí você já está entrando na petição de princípio, né? Quer dizer, a questão é a seguinte: quer dizer, você falar assim, em termos assim, será que o Platão ficou mais para a ciência ou mais para a religião? Essa é uma dicotomia platônica. Então você não vai. Como é que você vai aplicar isso aí para ele? Não tem como aplicar isso aí, porque isso aí é o que ele criou. Essa dicotomia ele criou. Você tem aqui, ó, a ciência, e você tem aqui a crença. Outra coisa, ele não falou na vovozinha. O parapsiquismo ficou na crença. Eu só estou perguntando que eu tenho certeza. Isso é importante, porque assim, ó, depois do Platão, a gente não tem mais como falar de parapsiquismo sem associar a crença, religião e superstição. Porque foi criada essa dicotomia, entendeu? Você criou uma identidade, foi criada uma identidade entre parapsiquismo e crença e superstição que ninguém deu conta de tirar isso mais. Desde Platão. Então, assim, a gente colocar a ideia, será que Platão era parapsíquico? Perante a consequência da obra dele para o parapsiquismo, parece uma pergunta já vazia, entendeu? Porque a obra dele criou tal consequência para o parapsiquismo no mundo ocidental que é difícil a gente imaginar que ele tivesse parapsiquismo. Agora, ele era uma pessoa, ele devia ter alguma coisa, mas, assim... ele criou uma espécie, assim, de uma... Como é que chama? Deixou terra arrasada, digamos, né? Ele deixou terra arrasada no que tange a racionalidade do parapsiquismo. Quer dizer, o conceito de racionalidade ocidental é antiparapsíquico. É isso. Agora, como é que a gente vai falar da racionalidade na conscienciologia? Não cai no orientalismo, não cai na crença, não cai na... Não, agora é uma coisa que não cai em lugar nenhum. Se explicou tem que abrir esse campo, não tem? Muita gente tem dúvida se dá para psiquiatra. Eu faço a pergunta. Mas essa pergunta só tendo uma retrocognição para saber se ele era. Porque a obra dele arrasou tudo para o parapsiquismo. Eu concebo que ele é muito mais de bobageira, de misticismo, misturou mitos, tudo, do que parapsiquismo. Mas isso é uma categoria platônica. É uma pergunta, porque todo mundo pergunta sobre Platão. Você está aplicando uma categoria platônica já para classificar. Essa é uma categoria platônica, dizer misticismo. Misticismo é uma categoria já platônica. Então, também acho. Alexandre? Opa. João Melo. Aqui na penúltima linha da fatologia, na página 7, onde você fala incoerência na razão apenas heterocrítica sem autocrítica. Você está falando aqui, por exemplo, ou até a pergunta seria outra assim, a ciência, o cientista ou a posição científica do cientista que não se permite experimentar porque o objeto de estudo não se enquadra para ele como um objeto de estudo, entra nessa categoria? Claro, entra sim. Quer dizer,
Incoerência na razão apenas heterocrítica sem autocrítica. Por quê? Essa coisa que a gente estava falando agora, né? Bom, primeiro isso, né, que você falou. O cientista, ele tem uma racionalidade que veio lá desde a Grécia, né, de certa forma, né, foi se desenvolvendo desde a Grécia, só que ele não consegue admitir um objeto de pesquisa que não tem elétrons, né? A própria psicologia, ela e as ciências humanas tem sempre o estatuto científico delas discutido. Você pega lá aquele cientista físico, aquele bem radical, ele é capaz de dizer que a história, a psicologia não é ciência. Quer dizer, você vai... Por quê? Então, essa razão que faz heterocrítica, mas não faz autocrítica. Quer dizer, será que a razão não evolui também? A racionalidade não pode evoluir também e chegar em patamares ainda inauditos, sei lá, inéditos, que coisas novas, totalmente novas? Por que não, né? Então, seria possível, por exemplo, chamar esse tipo de ciência idealista, justamente porque não se permite a experimentação daquilo que não considera objeto? Sim, quer dizer, a gente pode chegar a uma conclusão de que o platonismo ele é inerente a toda a cultura ocidental, de certa forma. E a ciência moderna, a ciência, vamos dizer, eletronáutica, ela é ocidental. Conclusão, ela tem um elemento platônico aí dentro. Agora, tem uma obra que eu quero ainda estudar, que é de um cara que estudou, o cara escreveu sobre os elementos metafísicos na ciência moderna. O sobrenome dele é Burt, B-U-R-T-T. Quer dizer, a herança metafísica na ciência moderna. E o curioso é que isso coloca a ciência em mais uma categoria de religião, né? Quem? Desculpe. Esse comportamento acientífico dentro da própria ciência, em função da metodologia científica, coloca a ciência dentro de uma categoria religiosa. A gente já pode fazer essa crítica, né? A gente já está olhando de uma outra perspectiva, né? De um outro ponto de vista. Misturou tudo, né? Porque tudo começou com a diferença entre ciência e religião. Se nós estamos aqui já dizendo a ciência já tem certas manifestações religiosas, então já está... O não acreditar, de uma outra forma, o não acreditar a priori não se iguala à fé. O não acreditar a priori sem experiência não se iguala à fé? Não é bem o não acreditar, né? Porque a rigor, né? A ciência, ela já tem o princípio da descrença, quer dizer, a rigor. Se a gente for tomar a rigor, a ciência tem isso, não acredita em nada. Só que isso na prática não ocorre, né? Como você mesmo está apontando, ele já acredita. Por quê? O Einstein, por exemplo, não falou o seguinte, ele falou assim, mesmo que eu veja um fantasma, eu não vou admitir. Quer dizer, isso é uma coisa que o Einstein falou. Por quê? Porque ele não quer abrir mão de um nível, digamos assim, de base do paradigma dele, que vai botar em jogo toda uma cosmovisão, uma visão de mundo. Ele não quer abrir mão desse mundo. Não é só visão de mundo, mexe com a família, com a autobiografia dele, eles defendem isso. Por quantos já não me falaram isso? Quer dizer, isso é a vivência mesmo, é do fato. Quer dizer, aquele cientista, às vezes, tem até parapsiquismo, só que como é que ele vai ser visto pela comunidade de cientistas, de filósofos? Né? Isso aí é levar bem para a realidade, bem para o fato concreto, né? E o dogmatismo permanece o mesmo, só que sob a forma de axiomas. Mas o dogmatismo permanece o mesmo. Quer dizer, lá aqueles princípios basilares lá da ciência convencional viram dogmas. A ciência é dogmática. Agora, a conscienciologia, o método, né? Ciência é dogmática. Todo mundo sabe. O método da ciência convencional é utilizado na conscienciologia, porém, né, sem restringir o objeto. Sem dogma, né? Olha lá, experimente e manda tudo para aquele lugar, ou seja, para o holoteca. Quer dizer, no fundo, hein, professor? No fundo, né, o que manda nessa questão é imagem social. Experiência pessoal. Sim, mas assim, nesse problema que ele está falando. Platão não dava valor para isso, que ele achava que isso era só a opinião da pessoa. Que era primitivo, né? Que a experiência pessoal é uma ilusão para ele. Os pensamentos dele eram muito curtos ainda, muito acanhados. Talvez aquela coisa que o senhor fala, né? Ouviu o galo cantar, né, em algum lugar, só que aí ele criou uma teoria contrária àquilo que ele queria até falar, quem sabe, né? Que estava lá nos mistérios, nas iniciações e tal. Ele fez muita coisa, foi um grande cara, fez uma opção de coisa, mas já era. Pode falar. Alexandre, você podia ampliar um pouco mais essa sua mega pensenologia e fazer o cotejo dessa busca por ideias com a habilidade de abstração? Sim. Bom, o mega pensene que eu coloco aqui é o seguinte: saibamos buscar ideais, né? Saibamos buscar ideais. Por quê?
Porque o platonismo, né, a consciência platônica, se define pela ideia, mas é a ideia pura. É uma ideia que ou ele não vai buscar, ou quando ele vai buscar, ele vai fazer violência, porque ele não está vendo os fatos. Ele vai querer aplicar aquela ideia na marra, né, e vai agredir os outros, vai passar por cima dos outros, vai criar uma tirania, uma autocracia. Então, não sabe buscar ideais. O que é saibamos buscar ideais? Significa o seguinte: saibamos buscar ideais dentro de um contexto, dentro de um momento evolutivo, dentro de uma realidade de fatos, né? E de parafatos. É buscar, como que eu busco um ideal, mas numa realidade concreta, não numa realidade abstrata que eu fico só imaginando, né? Isso não é buscar ideais. Então, a outra parte da sua pergunta é de abstração, né? Na verdade, eu li errado, sabe? Eu li, em vez de ideais, eu li ideias. Mas tá. Assim, mas fica valendo, porque atrás de um ideal tem uma ideia, tá certo? Certo. Então, é isso aí, porque desde o início da sua apresentação que eu fiquei pensando assim, puxa vida, ser platônico pelo menos deveria ajudar na abstração, mas como eles não fazem nada próximo do real, e a abstração é a apreensão da realidade, eu fiquei me perguntando se você vê essa diferença, se você concorda. O que você vê entre o platonismo e essa abstração? Não, eu concordo com você. É que assim, eu dei a ênfase nosográfica para o verbete, porque realmente, hoje, isso já era, né? Não se sustenta mais, não ajuda mais, digamos. Agora, conclusão. Talvez uma das melhores coisas que o Platão criou foi alguma coisa da filosofia que criou uma pessoa igual a Alexandre, que argumenta tão bem. Pois é, né? Indiretamente é um produto platônico, mas bom. De tudo que a gente falou aqui, um dos melhores produtos platônicos que tem ele. Mas olha aqui, o que vocês acham? Essa argumentação, porque a filosofia, ela é uma escola, digamos, de alguma coisa, né? Ela é uma escola de alguma coisa, ajuda. Então eu não gostaria de assim... Teve o seu tempo e o seu papel. Claro, a filosofia, aquilo que a gente aprendeu na filosofia permanece como trafores nosso. Só que eu não vou mais aplicar isso na filosofia, eu vou aplicar isso para outras coisas. Então, mesmo que seja assim no campo teórico, não deixa de ser uma habilidade abstrata, né? É um traforo. A consciência platônica possui trafores que ela aprendeu na filosofia. Agora, daí a afirmar que está tudo resolvido para ela e está tudo certo, né? É outra história. Tá ok. Obrigada. Gostaria de saber o que significa se assumir na condição de intermissivista. Seria aprofundar na conscienciologia através dos cursos, livros, o que mais? Não, primeiro é reconhecer se a pessoa fez o curso intermissivo pré-ressomático ou não. Agora, é só fazer aquele teste. Por ali a pessoa, com toda autocrítica e sinceridade, ela vai saber se fez ou não. O problema é dela. Ela que tem que ver se ela tem dúvida na cabeça, se está tergiversando, se há muito vacilo, se há impasse, se há dilema, interrogação. O senhor já me falou o que achava que eu era intermissivista. Ainda não consegui vivenciar algo que me tirasse essas dúvidas. Vou iniciar um curso dia 15 de novembro, com muitas expectativas. Existe algo mais? Sim. Faça a reflexão das 5 horas. Eu acho que aí cura tudo, não é possível, né? Agora, para você, Alexandre, na página 8, Crescendologia, segunda linha. Poderia ampliar, por favor, o crescendo ciências naturais, ciências humanas, ciências conscienciológicas? Sim. Então, esse crescendo é o seguinte, né? As ciências naturais, elas tratam da natureza, ou seja, da matéria. Elas tratam de relações entre átomos, né? No fundo é isso. As ciências humanas, né, que surgiram no século XIX, principalmente, como diz o nome, elas já tentam criar um método, uma forma de estudo científico do ser humano. O ser humano, querendo ou não se reduz apenas a átomos. Mesmo nas ciências humanas, você vai explicar uma coisa não apenas em termos de cálculos de átomos, de fórmulas, não. As ciências humanas já têm outras análises que vão além do elétron. Houve um crescendo, então, né, das ciências naturais para as humanas. E não pode usar demais a matemática da Rosa.
Né, exatamente. Há toda essa discussão, né, que não adianta querer reduzir o ser humano a números. O número ele tem seu papel, né, mas não adianta querer explicar tudo. Esse aí é o problema das críticas ao positivismo. Né? Agora, a conscienciologia já vai pegar aquilo que as ciências humanas queria pegar, mas não conseguiu, né, que é a consciência. Não consegue pegar. Por quê? As ciências humanas ainda estão no paradigma convencional. Agora, é curioso ver, né, no século XIX, qual era o primeiro nome das ciências humanas? Né? Ciências do Espírito. Então, aquele mesmo ambiente do surgimento das ciências humanas foi o mesmo ambiente do surgimento do espiritismo, da metapsíquica. Às vezes, naquele caldo lá, parecia a época antes do Platão, né? Assim, é um caldo, uma mistura. Os mesmos que estudavam... A história se repetiu. Os mesmos que estudavam a psicologia, estudavam o espiritismo, estudavam... Você agora vai ter que entrar na área da saúde. Escuta essa. Isso é para você. Uma consim pode ter psicopatologia devido a traços platônicos? Olha, eu não sou da área da saúde, mas aí, pelas vivências, né, dá para dizer que sim. Né? Com certeza que sim. Essa é lógico. Você pode ter, por exemplo, começa aqui, a Tamara que está me lembrando. Ó. Pois é, ela precisava de falar, e eu estou escutando a Tamara. Eu acho que pelo menos na coluna, de ficar muitas horas estudando, sem ir para a vida, para o mundo, a pessoa vai ter. Porque a pessoa precisa se movimentar. Se a pessoa não faz exercício, não se movimenta, fica só estudando. Na coluna ela vai ter problema. Eu sei disso. Tem várias patologias que surgem aí. Tem patologia somática de coluna. Por exemplo, tem patologia da pessoa ficar... amor platônico, uma das maiores besteiras que tem. Tem patologias de ordem afetiva sexual. Eu tenho tratado um monte de gente, mulheres com amor platônico, que foi terrível. Tem patologia de todas as ordens. Então o cara está casado e ela está... Aquilo é terrível. Entende? Não quer fazer nada errado, etc. É um problema. Amor platônico. Eu falo assim, deixa disso, isso tudo é bobagem. Vamos amar a humanidade, tem tanta coisa por aí afora. Todas as consequências da pessoa não encarar os fatos, isso aí a médio e longo prazo vai gerar uma série de patologias nela. Você sabe que o negócio do Platão também tinha uma opção de coisas sobre o processo de homossexualidade. Sim. Que ele exaltava, que é também um negócio que é antifisiológico. Que era o amor mesmo ideal para nada disso, pois é. Agora só, professor, aqui na fatologia eu coloco o monasticismo medieval. Eu vi. Que justamente é a relação com o platonismo. Porque qual a relação entre platonismo e monasticismo? Total. Quer dizer, o platonismo ele leva à antissomática. Ele leva à antissomática. Porque ele nega o soma, acaba negando o soma e acaba negando o intrafísico. Então você vira uma ilusão de mente pura que não existe. Quer dizer, o corpo, o holossoma, paga a conta do delírio platônico. O holossoma acaba pagando a conta do delírio platônico a longo prazo. Aí você tem monasticismo, o cara lá que fica dentro do mosteiro, etc. Todas as consequências disso. Existe algum indício de obras relevantes à humanidade que essa turma tenha realizado em ressomas anteriores? Eu só não entendi aqui uma coisa. Que turma é essa? Da filosofia, talvez? Eu não sei. Ou são vocês que você está falando? Essa turma aí. Vou ler de novo. Existe algum indício de obras relevantes à humanidade que essa turma tenha realizado em ressomas anteriores? Será que é a turma da filosofia? A turma do Platão? É isso? Alexandre. São vocês? Não. Alexandre. Fazendo força para sair dessa. Alexandre. Será que Platão, Sócrates e Aristóteles estão ressomados nesse planeta? Quais são as especulações dos professores sobre isso? O que você acha? Não sei, não faço a mínima ideia. Será que são do PT? Terrível, né? Qual que é o saldo da ficha, né, do Platão? É que ele se perguntar, né? Porque Aristóteles é outra coisa, não dá para comparar com Platão, é outra coisa. O Aristóteles tem um legado muito diferenciado do Platão, né? É diferente. Qual que é o saldo da ficha do Platão? Eu não sei. Não, o próprio legado do Platão em relação com Sócrates também é muito diferente. Platão era mais inteligente, uma opção de coisa do que o Sócrates. Só o negócio de escrever só combatia o registro.
E ele era a favor, quer dizer, o Platão era a favor. Só isso já mostra uma inteligência enorme, porque eu acho que o problema de registro é uma das coisas mais sérias em matéria de assistencialidade. O próprio avanço da Grécia foi por causa do registro. Eles avançaram por causa que eles botaram tudo na escrita. Né? Escreveram tudo. Outra coisa, quiseram acabar com tudo isso por causa do fator. Olha a Alexandria, a biblioteca, o negócio. Onde está escrito evolui, né? Que tem alguém que está de olho aí, que estava rindo caladinho. Vamos ver o que ele fala. Depõe aí nesse tribunal. Manda aí, vamos ver. Legal. Alexandre, queria que você analisasse, do ponto de vista do platonismo, o que o Kant fez nessa história para romper com esse platonismo. O que você acha que ele fez? O Kant, ele também, vamos dizer, o Kant, o que ele fez, né? Por um lado, ele fez uma coisa parecida com Platão, de certa forma. Tá? Por um lado, ele quis deixar a metafísica para trás, mas por outro lado, ele reinventou a metafísica. Sabe como é? O Platão fez isso, quer dizer, o Platão quis deixar a crença para trás, mas ele recolocou de uma outra forma, quer dizer, não conseguiu. E o Kant é a mesma coisa. Então o Kant disse assim, olha, nós não podemos ter um saber meramente especulativo, teórico, sobre o transcendente. Ou seja, ele falou contra o Platão, Kant. Não podemos saber pela teoria se a alma é imortal, etc. Mas, por outro lado, ele recolocou a metafísica e deu um novo gás à filosofia, que segue até hoje. Quer dizer, o Kant, ele pegou a filosofia no momento ali difícil e deu um novo gás para ela. Né, a moral kantiana, por exemplo, a Tamara está me lembrando aqui, né? A moral kantiana, por exemplo, é uma moral totalitária, uma moral autoritária. Se a gente for ver, quer dizer, o Kant tem muitos... eu já ouvi gente falar assim, a moral kantiana é parecida com a cosmoética. Não é. Não é. De modo algum. Não, de forma a vovozinha, pergunta sobre a vovozinha. O senhor é que chama vovozinha, né? Mas assim, a moral kantiana, o que ela diz? Que eu vou dizer o que é melhor para todos. Né? Quer dizer, o que é o imperativo categórico? Aquilo que será, que pode se transformar numa máxima para toda a humanidade. Mas como é que eu vou saber? Quer dizer, eu tenho que interagir com os outros, né? E aprender na interação com os outros, nas vivências, nas experiências, o que é o melhor. Eu não vou só com o meu intelecto dizer o que é melhor para todos. Isso não é uma questão intelectual. Sei, professor. Não é uma questão intelectual dizer isso. Uma questão meramente teórica. Esse melhor para todos, isso aí entra o parapsiquismo, vai entrar a homeostase do holossoma, vai entrar um monte de coisas nisso. Então, dizer que o Kant é precursor da cosmoética para mim, pode ter alguma relação devido ao universalismo, né? Que ele era universalista até certo ponto. Mas isso é mais uma falsa analogia parecida com o que fizeram com o parapsiquismo do Platão. É uma falsa analogia, uma falácia. E outra coisa, falsa analogia. Falácia é o que tem mais na filosofia. O Alexandre... Tem mais. A falaciologia e filosofia, para mim, é a mesma coisa. Na maioria Inclusive, eu botei homo sapiens falaciosos. Falaciosos. Alexandre, Osvaldo aqui acima. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Em geral, as consciências platônicas modernas que você conhece, têm facilidade de posicionamento ou, pelo contrário, são muito loquaz, certo? E, vamos dizer, enrolam demais a coisa. Eu até coloquei aqui na exemplologia 2 tipos de consciência platônica, né? Teria uma consciência platônica que fica mais na especulação, que é da epistemologia, e a outra consciência platônica, que é da prática, que é o autocrata, né? Então, se a gente for pegar a consciência platônica prática, ele se posiciona assim, só que de uma maneira autocrática, quer dizer, ele não quer saber se o contexto está adequado às ideias dele, vamos dizer, como que ele vai fazer o diálogo, digamos, a interação das ideias dele com o contexto, ele vai impor aquilo ali, né? Os fins justificam os meios, né? Aquele velho, né, ditado da autocracia. Então isso aí tem a ver com a consciência platônica. Então a consciência platônica, às vezes, ela se posiciona assim, só que ela não quer saber da realidade, ela tem aquilo ali pronto na cabeça e ela vai chegar e vai dizer, não, é isso, não quer saber, né, do que vai acontecer. E a consciência especulativa, às vezes, é mais loquaz, como você está dizendo, fica mais assim numa verborragia e não se posiciona, é mais a teórica, no caso. Obrigado. Alexandre, voltando um pouco àquela pergunta do Teletertuliano sobre as doenças, assim, as patologias, eu estava estudando sobre doenças do pensamento, e aí eu me lembrei de 2 aqui que eu queria saber se você acha que são bem neurológicas ou se pode ser
pela questão assim do estudo demasiado de filosofia, que são a prolixidade e a fuga de ideias. Como não? Eu não entendi a primeira. São duas doenças do pensamento que eu estou estudando, que são a prolixidade e a fuga de ideias. E eu queria saber se você acha que tem só o componente neurológico ou se pode ter um componente desse estudo demasiado, dessa atenção demasiada à filosofia, essa Rosa, coisa isso eu não sei, assim, mas a consciência platônica, eu não diria que ela é prolixa nesse sentido, assim, ou que ela tem fuga de ideias. Às vezes a parte intelectual é muito concentrada, assim. É até por isso que ela tem confiança que aquilo ali está bom. Então tem todo vamos dizer, uma energia que ela põe na intelectualidade. Então eu não sei, eu não saberia dizer isso aí, eu não saberia responder. O problema todo é na fritura dos ovos lá no fim. Que aí fica um mafagafo, como o povo fala, que roda e não chega a lugar nenhum. Isso é que é o processo mais sério. Na minha terra, o nome disso é encheção de linguiça. Essa prolixidade que você está falando aí. Agora, veja, ele estuda filosofia sem encher linguiça. Ele vai direto aos finalmente. O Alexandre é muito bom nisso. É tanto que agora vocês têm que dar aí a nota para ele. Quanto você precisa? Mas é que ele não estuda só filosofia, né, professor? Não, ele está estudando as coisas da consciência. Quero estudar. Agora, veja, quantos verbetes você precisa fazer mais? 200 no mínimo é opinião unânime. Tá certo? 200. Dois já tem no... Você já tem quantos? Dois já estão até para vir aí. Já. É isso mesmo? Tem 2 aí na sua mão? Então tá. Ele é muito bom. Eu gosto muito das afirmações assertivas do Alexandre, porque ele pondera, ele usa a filosofia no que a filosofia tem de bom. E tira as conclusões com a lógica e a racionalidade. É o que eu sempre tentei fazer na minha vida, que não é fácil. Você é bom, muito bom nisso. E outra coisa, você deve unir, eu não sei se no seu laptop você põe essas coisas, você deve ter união de determinados conceitos básicos e colocar junto para você sempre lembrar daquilo. Isso vai aumentar a sua cosmovisão. Por exemplo, você esqueceu do negócio de Deus, isso aí tinha que ser lembrado, é uma coisa óbvia. Você deve ter estudado, eu sei que você estudou. Mas na hora que precisa, aquilo não aparece. Então é bom fazer um quadro, você está entendendo? Um tablô da história, tipo sinopse, e coloca nas coisas aquilo que é o básico, para você não esquecer nunca. Com o passar do tempo, você acostuma com isso. Eu era rapazinho quando eu comecei a fazer isso. Um quadro sinótico, é importante. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 57 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 34 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje: a Neida sobre a Jornada da Educação, a Marilene sobre o Congresso de Verponologia, a Liliana sobre o Encontro Longevidade, a Flora sobre a prática da tridotação na Invexis, e o Will sobre o curso Identificação das Diretrizes da PROEX. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da 5ª Jornada de Educação Conscienciológica, que acontece de 7 a 9 de outubro. Portanto, estamos a uma semana deste evento. Quem ainda não se inscreveu, participe e não perca essa oportunidade. Nós teremos 3 conferências, 4 meses de debate. Eu vou dar enfoque hoje, aproveitando o tema consciência platônica, fazendo uma correlação, com a apresentação do professor Cícero, relações entre biografologia e formação docente. Então, quem tem interesse, acesse o site da Repreendência, www.repreendência.org, ou ainda faça sua inscrição junto ao CAEC, né? Ou pelo telefone 45 3525 2652. Não deixem de participar, gente. Compareçam. Boa tarde. Estamos aqui para convidá-los para o 2º Congresso Internacional de Verponologia, que vai acontecer dos dias 14, 15 e 16 de outubro.
Esse congresso é um fórum de apresentação e avaliação das verdades relativas de ponta da conscienciologia. O foco é o debate e a refutação de Verpons, em 2 tempos, do ciclo da Verpon, a apresentação da Neo-Verpon e o fundamento da Verpon já proposta, sempre sobre o mote originalidade evolutiva, ratificada pela prática. Hoje vamos marcar uma dos participantes do congresso, que vai falar sobre o seu tema, que é releitura autobiográfica. Com vocês, o Roberto Leme. Então, pessoal, nesse trabalho, vou estar apresentando algumas técnicas e procedimentos que a pessoa pode estar utilizando para avançar no conhecimento dessa vida em relação à sua vida, às vidas passadas. A partir daí, acumulando esse conhecimento, você vai ampliar seu próprio autoconhecimento atual. É uma espécie de espelhamento de você consigo mesmo, e a partir daí enriquecendo seu autoconhecimento. Essa é a proposta da técnica e dos procedimentos da releitura autobiográfica. E aí a gente conta com vocês para as refutações, críticas e sugestões lá no debate. As informações são com o CAEC 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. Amanhã, 1º de outubro, no Dia Internacional do Idoso, Longevità, Associação Internacional de Longevidade, convida a todos vocês ao 2º encontro sobre longevidade. O encontro vai ser no Centro de Convivência do Idoso, que fica na Praça da Bíblia. Ele começa às 8h30 e finaliza às 18 horas. Colabore com su holopensene, su pensamento, su sentimento e sua energia. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde. Estamos aqui para convidar a todos para o curso Prática da Tridotação na Invex, que acontecerá durante a 7ª semana da Max ProEx, que esse curso será realizado de 23 a 26 de fevereiro de 2012, aqui em Foz do Iguaçu, cuja a biografia que será estudada nesse curso será a JK e a construção dos bastidores de Brasília. Os professores desse curso serão a professora Silvia Muradás e o professor Alexandre Nonato, que, porventura, também é o autor dessa biografia. Então, estão todos convidados. E, para complementar também, o outro professor também será o professor Mário Oliveira, que aplicará as partes práticas do curso. Para maiores informações, pelo site da Asinvexis, que é o www.asinvexis.org, ou pelo telefone 45 2102 1406. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria, em nome da Apex, estar convidando para o curso Identificação das Diretrizes da ProEx. Esse curso ocorrerá no dia 5 e 6 de novembro, em Porto Alegre. Então, para quem se localiza nesse estado e gostaria de estar participando desse curso da Apex, é uma excelente oportunidade. É um curso de imersão, é sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. Informações é só ligar para o telefone, o DDD é 51, telefone 8579-4674. E também podem estar acessando o site da Apex, que é www.apexinternacional.org, onde lá também tem os telefones e e-mail para contato. Estão todos convidados, é 5 e 6 de novembro em Porto Alegre. Obrigado. E a filosofia continua em alta, porque amanhã teremos o verbete Crescendo Epistemologia para Epistemologia. A especialidade, Cogniciologia, o autor, o professor Arlindo Alcadipani. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.